E aí, pessoal? Sou a Kelly Teixeira, alquimista pessoal, e sejam bem-vindos ao Investigando Eu. E hoje eu quero compartilhar com vocês por que meditar, quais são os benefícios, por que eu comecei a meditar. Então, vamos lá. Então, eu sei que muitos devem estar pensando, nossa, que menina linda, vai falar sobre meditação, tá aqui de vestidinho. Então, gente, por que eu vim assim hoje? Primeiramente, para mostrar para vocês que meditar é para qualquer pessoa, tá? Independente da idade, independente da cor, do gênero, de raça, ela é para todo mundo. Muitas vezes a gente, quando fala em meditar, a primeira imagem que vem é de um monge, né? Ali com aquela roupinha, ele... Ou então ali um guru indiano no meio das cavernas, ou sei lá, só uma pessoa que medita, que é do ramo holístico, e não, gente. É literalmente para todo mundo, sabe? Você não precisa de muita coisa, você só precisa de você e do seu corpo e ficar em um local ali, pelo menos, a primeiro momento, um local reservado, onde você não vai ser, sabe, cutucado o tempo todo, um lugar mais silencioso, ou no meio da natureza. Regularmente, eu medito há mais ou menos 1 ano. E por que eu comecei? Basicamente, eu lembro que eu tinha pedido na ressonância harmônica o arquétipo de Buda. E um pouquinho depois eu comecei a ler o livro Autobiografia de um Yogi, assim. Então, eu diria que essas coisas começaram a me influenciar a ter uma necessidade ali de meditar. Então, eu fui ver, vamos lá, né? Tipo, vamos ver o que isso pode trazer pra gente. Então, foi muito nisso. Eu comecei a sentir uma necessidade, né? Tanto pelo ali, um livro que eu li, eu acho que pelo arquétipo que eu pedi também. Então, como eu tava na outra frequência ali, começou a fazer ressonância, então ele queria meditar, vamos meditar. Então, eu acho que também a questão da yoga, né? Por eu estar praticando yoga, a gente já vai trabalhando muita respiração. Tem tempos meditativos durante a prática. Então, isso que me motivou a sentar e falar, não, hoje eu vou meditar, assim, de certa forma. Então, agora que eu já falei um pouquinho para vocês por que eu comecei, né, e há quanto tempo eu medito, hoje eu já quero trazer para vocês quais são os benefícios do que eu notei, né, de mudança em mim, depois de um tempinho praticando, tá? Não vou falar que você vai praticar 1 semana e já vai melhorar tudo, não. Mas eu acredito que regularmente, sabe, um pouquinho todo dia, não precisa ser muito tempo, começa com 5, 10 minutos, depois você vai aumentando. E tipo, não precisa ser muito específico, sabe? Antes de dormir ali, ou quando você acordar também, esses são momentos muito bons. Ou sei lá, durante o dia também, tá com 30 minutos sobrando, senta em algum lugar e medita. Ah tá, né? O que é meditar, gente? Não sei se está. Pra quem não sabe, tá? Meditar é você entrar em um estado meditativo, tá? Se tem alguém que tá assistindo e não sabe o que é isso. Como que funciona? Você se senta, né, num local ali um pouco mais reservado, onde você não vai ser incomodado e começa a respirar. Só que não respirar inconscientemente, né, que isso a gente já faz, mas respirar conscientemente, ou seja, você vai estar respirando e você vai estar prestando atenção, seu foco vai estar na sua respiração. Você começa a focar na sua respiração. E o que é você entrar no estado meditativo? É quando, basicamente, os estímulos externos, tá? Tipo, barulho ou imagem, né? Porque a gente geralmente medita de olho fechado. Som, eles estão, sabe, nulos ou quase não tem. Então, é meio como se você reduzisse a sua recepção a estímulos externos e isso fizesse com que você voltasse toda a sua atenção para o lado interno, né? Então, você ia voltar a sua atenção para o seu corpo, como é que tá seus batimentos cardíacos, você começa a prestar atenção na sua respiração, você começa a prestar atenção se o seu corpo tá tenso, tá com alguma dor, se não tá. Você volta a atenção para dentro, é isso. Você começa a voltar primeiro a atenção para o seu corpo, para a sua respiração, e posteriormente você volta a atenção para sua mente. Você começa ali a observar. E por que observar? E não, tipo, vivenciar. Você vai primeiro observar o que está passando na sua mente, os seus pensamentos ali, as imagens mentais, só que sem se apegar àquilo, sabe? Só que sem se apegar àquela imagem e começar a experienciar o que aquela imagem está querendo te passar. Meio que você simplesmente só observa elas passarem, sabe? Sem julgamento, sem ficar pensando se aquilo ali é certo, errado. Só observa e deixa passar, como num rio, né? Vai cair uma folhinha, ela vai, passa, pronto, sumiu de vista. É mais ou menos isso. Então, quando você conseguir fazer isso,
por um determinado tempo, você vai entrar ali, vai começar a diminuir até certo ponto que você também não vai perceber nem o seu corpo mais. Você vai ficar, tipo, totalmente com a sua, com o seu lado consciente, de certa forma, meio suspenso, tá? É como se tivesse uma suspensão, então agora você não estava prestando atenção nem no seu externo, nem no seu corpo, e você tá agora em total contato em contato com nada. Não vai ter pensamento na sua cabeça, você não vai estar focado em estímulos externos e você também não vai estar sentindo nada no seu corpo. É como se você entrasse no estado de nada ali, do zero absoluto, sabe? Aí sim você entrou no estado meditativo, tá? No estado de meditação, de certa forma. Porque o anterior é como se fosse uma preparação. A gente fica muito tempo no estado de preparação para depois, né, dar aquele saltinho, que é onde você fica no estado de suspensão do seu consciente para entrar no estado ali de zero absoluto. Então, se manter nesse estado ali meditativo por tempo, pelo máximo de tempo que você conseguir, isso é uma meditação de fato. Agora que eu expliquei para vocês como é que é isso, eu vou falar um pouco dos benefícios, tá? Que isso pode proporcionar pra gente e que eu senti realizando essa prática. A primeira coisa foi a questão de aguçar a intuição. Sim, gente, a intuição tipo fica tão certeira assim que você fica com medo de às vezes não seguir e dar muito ruim. Sabe? Chega no nível ali, vai acontecer tal coisa, ou tipo, poucos segundos depois essa coisa acontece, vira quase uma previsão de futuro, sabe? Então, é muito interessante para quem, como eu vou diferenciar a paranoia ali da intuição? Meditando, vai meditar, tu vai conseguir diferenciar qual é qual. Então, é como se você pudesse prever o futuro, de certa forma. Não que você vai prever o futuro o tempo todo, né? Que a gente às vezes está focado nos afazeres do dia a dia. Mas também porque a gente vai, sei lá, às vezes você vai tá tomando uma decisão se você vai ou não vai. Aí do nada você sente paranoia. Só que é uma certeza, assim, muito certeira, sabe? Tipo, é como se viesse uma vozinha interna e vai falar, não vai não, que vai dar ruim. É isso. Tipo, essa vai ser sua intuição e ela vai, tipo, ficar muito certeira. Gente, já deixar aqui, tipo, pra não deixar vocês com medo, que não é que toda vez que você não seguir sua intuição vai dar muito errado. Às vezes dá pouco. Então, sei lá, tipo, só não é tão legal quanto você pensava, ou só não foi tão bom como você gostaria, sabe? Tipo, não supera as expectativas, assim. Então, não é só desastre que acontece. Coisas ruins, medianas também rola. A segunda coisa que a meditação me trouxe é equilíbrio emocional. Porque o que acontece? Quando você fica naquele estado ali durante algum tempo, não é só. Ele vai ressoar ao longo do dia, sabe? Tipo, por você ter ficado um tempinho ali meditando, ao longo do dia você vai estar mais estável. Logo você vai conseguir raciocinar melhor. E o que acontece quando você raciocina melhor? Você pensa duas vezes. Então você começa a pensar antes de agir, você começa a agir de forma consciente. Isso, logo, tipo, raciocinando mais rápido, melhor, conseguindo ainda pensar duas vezes antes de tomar essa decisão, você se torna uma pessoa mais inteligente. Aí para os médiums de plantão, né? Quem já tem uma mediunidade, já tem alguma, sei lá, ou incorpora dentro de um terreiro, ou pessoa que é cartomante, sabe? Pessoas que trabalham ali usando a sua mediunidade de alguma forma. Meditar faz com que ela fique refinada. Eu acho que quem é médium ali, sabe, justamente quando tá no começo tem uma insegurança, sabe? Às vezes a conexão corta ali, você não consegue manter por ansiedade, ou por ficar pensando muito. Então, meditar, gente, te deixa num estado ali que você fica íntegro mentalmente para poder ali receber, sabe, as questões. Então, sua mediunidade, ela fica muito aguçada. É como se ela ficasse sendo lapidada toda vez que você medita. Então, você vai conseguir, sei lá, incorporar melhor, se é o seu caso. Você vai conseguir ter mais clareza mental. Para pessoas que têm mediunidade no sentido de telepatia, de conversar telepaticamente com os guias. Por que isso é massa, gente? Porque você vai conseguir manter sua mente totalmente livre de pensamentos. E não só pensamentos. Quando você recebe mensagem direta, ela tem uma frequência diferente. Então, por você meditar, você vai conseguir perceber quando é pensamento e quando é intuição, sabe? Você sabe diferenciar ali pela frequência que vem. É como se essa intuição, sabe, ela fosse algo mais suave. Enfim, você vai conseguir perceber essas coisas que são muito mais sutis, né? Então, sua mediunidade vai com certeza tá no nível aqui acima do que era antes.
E já em ressonância com com o último benefício que eu acabei de falar, tem a questão de você virar um canal de comunicação com a sua egrégora, tá? Porque o que acontece, gente? A meditação tem aquele estado ali, ela é como se fosse um método de limpeza. É como se você conseguisse limpar os pensamentos, limpar a energia que não é sua. Você também consegue ali, ó, literalmente limpar o seu corpo energeticamente falando, tá? Tem os benefícios físicos ali por meio da respiração e também tem a questão do energética, sabe mesmo? Porque quando você vai meditando, é como se você fizesse uma limpeza energética em si mesmo. Então, logo, quando você, sabe, fica com a mente limpa, é muito mais fácil de você captar as mensagens recebidas, entende? Então, assim, você vai conseguir se comunicar melhor com seus ancestrais, com seu eu superior ou guias espirituais, sabe? A egrégora que você considera que faz sentido para ti. Tem gente que tem os seres estelares, tem outras pessoas que tem os mestres da Umbanda ali, tem pessoas que o meu eu superior, ou eu quero me conectar com Buda, para receber mensagem de qualquer que seja a sua egrégora, tá bom? Então você vira um canal. Você meditando regularmente, você consegue virar um canal de comunicação com a sua egrégora. Então você pode pedir ali auxílio durante o dia ou durante qualquer coisa para resolver alguns, sei lá, qualquer desafio que você esteja enfrentando no dia a dia. Gente, essas foram as coisas que eu notei de melhoras depois de meditar ali regularmente por 1 ano. E se você medita ou se você nunca meditou, comenta aqui embaixo no canal. E se você já medita há um tempo, comenta ali o que você notou de diferente. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilhe. Me segue também lá no Instagram, @terapia-da-deusa. Bem-vindos, né, ao Investigando Eu, porque aqui é um espaço onde a gente investiga a si mesmo todos os dias. Bye, bye!